E quanto aos aços carbono e baixa liga? Bom, então eu tenho que um aço ao carbono é um aço que tem ferro, carbono, mas os elementos que eu adicionei, basicamente silício ou manganês. Eu tenho também algum alumínio, pode ser, e eu tenho as impurezas do material enxofre e fósforo. As impurezas do material, elas sempre são bem problemáticas. Sempre que a gente quiser ter um material com um comportamento mais dútil, a gente vai precisar limitar as impurezas. E sempre que eu tiver um material que vai ter uma resistência mecânica mais alta, eu necessariamente tenho que limitar as impurezas. As impurezas normalmente encontradas nos aços são o enxofre e o fósforo, e os teores mais abertos são da ordem de 0,040, 0,045. Mas quando eu tenho que caminhar para aços melhores, eu tenho que ir reduzindo esses teores e eu posso até precisar, para algumas condições, aços que tenham 0,015 de enxofre ou de fósforo. Então, as impurezas, elas são muito importantes em conferir ao material um comportamento mais dútil. Além de que, por exemplo, se eu tenho materiais que vão trabalhar em ambientes com H2S, onde eu tenho uma entrada de hidrogênio grande, pode ser ou H2S ou pode ser até ambientes, serviços com hidrogênio. Eu tenho também que limitar as inclusões do material, porque quando eu tenho um nível de inclusões alto, aquelas inclusões elas podem, num processo de conformação, se alinhar e eu posso criar bolhas internas no material, porque inclusões são sítios de aprisionamento de hidrogênio. Tá? A gente chama de um aço carbono comum quando a gente não tem nenhum elemento que a gente adicione com algum propósito especial. Eu tenho também os aços carbono-manganês, que são os mais simples entre os baixa-liga. O aço carbono-manganês é aquele aço que tem mais de 1% de manganês. Até 1%, ele pode ser até um aço carbono comum. Acima de 1%, eu coloquei o manganês para dar um certo refino de grão. E esse refino de grão é dado porque o material tem um pouquinho de temperabilidade. Então, uma curva TTT que tem como produtos de transformação da austenita a ferrita, a perlita, a bainita, a martensita. Essas são as principais estruturas que podem se formar nos aços carbono e baixa liga. Óbvio que, dependendo do elemento de liga que eu colocar, ele vai empurrar as curvas mais para a direita ou mais para a esquerda e, através dessas variações, eu vou conseguir obter materiais com diferentes características. No caso do manganês, eu empurro um pouquinho a curva e eu formo a ferrita numa temperatura mais baixa, e com isso eu vou formar muitos núcleos e vou acabar tendo um crescimento de grão pequeno. Então eu acabo tendo um material de uma estrutura refinada por conta da adição desse elemento de liga, que é um elemento de liga manganês que é muito simples e é o mais usado. Então eu tenho os aços carbono-manganês, que são aqueles aços com refino de grão. Quando a gente olha essa tabela do ASM Handbook, volume 1, que fala dos aços e ligas ferrosas, a gente pode ver a composição química de diferentes tipos de materiais. E aí a gente pode ver que, por exemplo, um aço de baixo carbono, que seria ali um ASTM A36 ou um AISI, lembra que a AISI não é especificação, é apenas uma classificação pela composição química. 1010, 1020, 1030, que seriam aços de baixo carbono. Aí a gente vê que essa é uma tabela de composições químicas. Carbono, manganês, fósforo, enxofre, silício, níquel, cromo, molibdênio, vanádio, nióbio, e um pedaço da coluna ali mostra o carbono equivalente. É interessante já falar que carbono equivalente
é uma medida que a gente faz quando a gente quer soldar e quer saber se o material vai endurecer na solda. Então, o carbono equivalente dá uma medida da temperabilidade do material. Um aço ele pode endurecer se ele tiver um resfriamento rápido, ou seja, uma têmpera. E, principalmente quando você vai soldar, qualquer solda tem uma velocidade de resfriamento tão rápida quanto uma têmpera. Uma têmpera, você pega um material que está em alta temperatura, você joga num meio líquido com diferentes drasticidades de resfriamento. Pode ser uma água, pode ser uma salmoura, pode ser um óleo, um polímero, mas de qualquer forma, a troca de calor é por convecção. Mas quando você pega um material e solda e você abre um arco localizadamente e caminha com uma poça de fusão, o resfriamento do material que foi aquecido é através do próprio metal. Então é uma troca de calor por condução. Então as trocas de calor por condução, elas são muito mais efetivas do que as trocas de calor por convecção. Então quando você vai soldar um material, ele vai ter um resfriamento como se fosse uma têmpera. E aqui, então, quando a gente olha os diferentes tipos de aço carbono, a gente vê teores de carbono equivalente que são bem importantes para entender um pouco mais à frente a soldabilidade do material. A soldabilidade é, assim como a temperabilidade, uma propriedade de fabricação. A temperabilidade é quanto temperável é o material. A soldabilidade é o quanto soldável é o material. No caso da temperabilidade, a gente consegue definir, por exemplo, ali um carbono equivalente máximo que o material não tempera. A gente sabe que um carbono equivalente que o material não tempera está perto de 0,4%. Enquanto que a soldabilidade já não é uma propriedade tão fácil da gente pensar. A soldabilidade é a facilidade de soldar um material. Já é uma propriedade um pouco mais difícil de você definir, né? Não tem uma definição quantitativa, um fator 1, 0,5, 0,2, não tem. Então, a soldabilidade ela é mais abstrata, ela é muito menos palpável. Mas a gente olhando aqui a nossa composição química, a gente vê que tem vários tipos de aço. O aço de baixo carbono, um aço de high strain low alloy, que é um aço de alta resistência e baixa liga. Aí tem lá pela STM A242, A572, A588. Esse aí você vê que não tem um AISI similar ali. Por quê? Porque ele é de alta resistência. Então, necessariamente, eu preciso ter uma especificação que dê a resistência. Não é só uma composição química, né? Tem os aços que são temperados e revenidos, os quenched and tempered. Eu tenho os tratáveis termicamente, que são esses high treatable low alloy steels, por exemplo, um 4140, um 4340. Eu tenho os que têm tratamento termomecânico. E tem também ali os aços cromo-molibdênio. Esses aí são alguns exemplos de aços de baixa liga. Se a gente pegar e observar na tabela de composição química, então, obviamente o ferro não aparece, porque o ferro é sempre o resto. Mas como essa é uma tabela que mostra requisitos, padrões, especificações, ela é uma tabela que mostra ou os limites máximos ou a faixa de composições. Isso mostra já uma coisa importante. Eu vou ter sempre uma composição química do material, que é a composição actual, ou é a composição real daquela liga, ou eu posso ter uma faixa que é a composição química especificada. Então, nessa primeira linha da tabela, é um aço de baixo carbono. Se a gente observar, está lá. 0,1 a 0,3 de carbono, 0,5 a 1% de manganês, menor do que 0,04 de fósforo, menor do que 0,05 de enxofre, o silício entre 0,10 e 0,25. Essa é a faixa de composições que esse material
para se enquadrar naquela característica ali, ele tem. Então, ele é um aço de baixo carbono. A gente vê que não tem os elementos níquel, cromo, molibdênio, vanádio, nióbio, porque esses já são elementos de liga. Esses são elementos que são adicionados para conferir propriedades especiais. A gente vê que o carbono equivalente varia de 0,2% a 0,5%. E um carbono equivalente máximo para um material ser facilmente soldado é 0,4%. O que é um material facilmente soldado? Um material que não precisa muitos cuidados, não precisa ser pré-aquecido. Então, um material, por exemplo, que tivesse um carbono equivalente 0,5, ele já seria um material difícil de soldar, porque ele já seria um material temperável. Então, se você tiver um aço A36, por exemplo, e você vai utilizar esse aço A36 em uma construção soldada, você já não deixaria ele ter um carbono equivalente tão alto. Ou seja, ou você limitaria o teor de carbono, ou você limitaria o teor de manganês, que são os dois elementos que entram no cálculo do carbono equivalente, porque são os elementos que conferem temperabilidade ao material. Agora você vê os aços de alta resistência e baixa liga. Você vê que ele já tem um carbono mais controlado, mas o manganês ele pode ser até 1,5%, ou seja, nesse caso, o manganês ele entra como um elemento de liga, um elemento que você adiciona para dar uma certa propriedade. Mas você agora já pode ter níquel, cromo, molibdênio, vanádio e nióbio como elementos que você vai adicionar para dar uma propriedade ao material. Esses materiais eles já são de mais alta resistência. Se você tiver um material temperado e revenido, por exemplo, um A517, esse é um material temperado e revenido de baixo carbono, tá? Porque eu tenho os temperados e revenidos de médio carbono, que são esses 4140, 4340, que já são materiais que têm carbono ali até 0,5%, 0,3% a 0,5%. Como eu já tinha dito, a martensita ela é tanto mais dura quanto mais carbono tiver. Óbvio que se eu pegar um material que tem 0,4 de carbono, é diferente de eu pegar um material que tem 0,15 de carbono, né? Então, são materiais que têm limites de resistência e limites de tenacidade diferentes. Eu posso ter um material que tem um tratamento termomecânico. Aí você observa que no tratamento termomecânico o teor de carbono é bem baixinho, é de 0,04 a 0,15. 0,15 é o máximo teor de carbono. E se você observar, entre os teores de cromo, molibdênio, vanádio e nióbio, eu também só tenho elementos bem pequenininhos, 0,03 é o máximo de nióbio, 0,05 é o máximo de vanádio. Isso porque esses são elementos microligantes que te dão uma resistência através de processos de tratamento termomecânico, tá? Então, esses são aços de granulometria extremamente refinada que você consegue que o material ele tenha a resistência obtida durante um processo de laminação controlada. Óbvio que você não consegue ter esse tipo de efeito se não for um efeito dado durante a laminação, ou seja, dentro da própria siderúrgica. Você não compra um material desse para você dar um tratamento termomecânico. Você já compra esse material com o tratamento termomecânico siderúrgico. E você tem aqueles aços cromo-molibdênio, por exemplo, esse A217, A387, e a gente vê que eles têm teores de cromo-molibdênio mais altos. E é importante dizer o seguinte, que você usa aços cromo-molibdênio para mais altas temperaturas, mas você não necessariamente quer deles uma resistência mecânica elevada. Você quer a característica dos cromo-molibdênio de resistir ao calor, ou seja, de resistir a uma evolução da microestrutura do material.
tá? Então, se a gente observar nessa tabela, a gente vê que não é comum você encontrar um aço baixa-liga com um teor de carbono maior do que 0,5, embora aços existam até 2% de carbono. Não é comum nessa classe de aços você encontrar aços com teores maiores do que 0,5%. Mas você pode ter, por exemplo, aços ferramenta, que são aços de extrema resistência ao desgaste, que eles sim vão ter teores de carbono que podem chegar ou podem até passar de 2%. A coisa é que você não vai trabalhar com ácido carbono comum e você vai precisar necessariamente ter elementos como cromo, vanádio, tungstênio, para você conseguir que esses materiais formem carbonetos duros, porque o principal de um aço ferramenta é resistir ao desgaste. Agora, a gente vê que as impurezas, os teores de enxofre e fósforo, eles são baixos, mas quanto mais você quer um material especial, mais baixo vai ser esse teor. Você tem como elemento de liga o manganês só se ele tiver acima de 1%. Até 1% ele não é considerado elemento de liga. E eu tenho elementos de microliga, onde eu posso colocar um somatório de elementos de liga abaixo de 0,1%, que são esses microligantes, principalmente são nióbio, titânio e vanádio, são os elementos de microliga. E eu tenho sempre os desoxidantes, dessulfurantes, eu posso fazer uma desoxidação com silício, eu posso fazer uma desoxidação com manganês, eu posso fazer uma desoxidação com alumínio. Cada um vai me dar uma característica diferente. E a questão do carbono equivalente, quanto mais eu colocar elementos de liga, maior vai ser o carbono equivalente. E isso já faz a gente pensar o seguinte, que quanto mais elemento de liga eu tiver no material, quanto mais propriedade eu quiser obter daquele material, mais difícil vai ser processar esse material e, principalmente num processo de soldagem posterior, esse material ele pode me trazer grandes problemas de perda de propriedades e o principal, de trincamento. Trincas formadas porque eu endureci o material. Porque esse carbono equivalente vai me dar mais ou menos o quanto o material pode endurecer durante uma têmpera ou durante um ciclo de soldagem. Tá? Aí a gente pode ver também que, se você pensar em termos da resistência mecânica, eu posso ter aços com as mais variadas resistências mecânicas e tenacidades. Eu procurei colocar nesse slide os principais tipos de microestruturas que a gente encontra nos ácidos carbono e nos ácidos baixa-liga. A gente vê que no ácido carbono eu basicamente tenho uma composição química que não tem elementos de liga e a forma que eu vou ter de obter resistência mecânica é através do aumento do teor de carbono ou através de um encruamento no material. Então eu posso ter aços de estrutura ferrítica que sejam de bem baixo carbono, carbono inferior a 0,15%, e eu vou ter que a propriedade do material de tensão limite de escoamento não ultrapassa nunca 30 kSI de escoamento. Se eu aumentar agora a quantidade de carbono, o que vai acontecer é que eu vou aumentar a quantidade de perlita. E quando eu aumento a quantidade de perlita, eu posso ir aumentando a minha tensão limite de escoamento. Um material que tenha 0,2, 0,3% de carbono, eu posso chegar aí a 40, 45 kSI de escoamento. Se eu aumentar ainda mais o teor de carbono, eu vejo que eu posso chegar num material que tem 0,5 de carbono, mas se ele tiver uma estrutura ferrítico-perlítica laminada, sem grandes variações, não tratada, eu vou ter um material que chega aí a uns 50,
55 KSI de tensão limite de escoamento. Agora, se eu pegar esse material e eu tiver uma composição eutetoide, a composição eutetoide é a composição da perlita, que é em torno de 0,8 de carbono. Na verdade, como eu tenho um manganesinho ali, mesmo que não seja acima de 1%, o manganês já reduz o teor de carbono para dar a perlita a em torno de 0,6%. Então eu tenho um material que ele é de estrutura perlítica eutetoide, como os trilhos de trem, que são perfis, e ele já tem uma resistência alta, tanto mecânica como uma resistência ao desgaste, porque a perlita é uma ferrita com lamelas de cementita. Mas além disso, se eu pegar, por exemplo, em cabos, né, eu fiz um fio-máquina e agora eu trefilei e vou fazer um cabo encroado, eu consigo que tranquilamente aquela estrutura chegue aí a 130, 150 KSI de tensão limite de escoamento. Então isso para um aço carbono comum. As formas que eu tenho de endurecer um aço carbono comum, efetivas e assim, porque eu posso dar um tratamento térmico, eu posso dar uma têmpera num aço 1050, por exemplo, mas eu não vou ter o que eu quero, porque o aço 1050, apesar dele ser temperável e ele ter até uma martensita de alta dureza, ele vai temperar numa profundidade pequena, porque a temperabilidade, a dureza da martensita é dada pelo carbono, mas a temperabilidade, que é o quanto eu estou afastando a curva TTT, ela é muito relacionada com os elementos de liga, tá? Então, quando eu quero um material que seja temperado e revenido, eu não uso um aço carbono comum, principalmente se eu tiver em espessuras maiores. Eu vou usar o quê? Eu vou usar um aço de baixa liga, onde eu vou colocar pitadinhas de cromo, de níquel, de molibdênio. Para quê? Para eu conferir propriedades especiais. Eu coloco cromo, molibdênio, quando eu quero, por exemplo, num 4140, 4130, eu quero uma resistência mecânica elevada. Aí eu boto os elementos de liga e dou o tratamento térmico. Então, os aços de baixa liga, ele tem duas formas básicas de dar resistência mecânica. Ou você refina o grão, e aí você usa os aços carbono-manganês, que tem um grão refinado, ou você usa aços que têm tratamento termomecânico, todos aqueles ASTM A131 em graus que sejam de alta tenacidade, ou seja, onde as temperaturas de impacto sejam muito baixas, eu vou utilizar materiais com tratamento termomecânico, ou laminação controlada, ou um tratamento termomecânico. Então, você vê que materiais que têm 0,1 de carbono, num aço X60, X70, X80, ele é feito através de uma chapa e ele consegue, através do tratamento termomecânico, com 0,1% de carbono, ele atinge resistência mecânica, tensão limite de escoamento de 80 KSI. Então você vê que é bem efetiva a forma de obter resistência através do refino de grão. E melhor, através do refino de grão você não obtém só a resistência, você obtém a resistência com tenacidade. O refino de grão é o único mecanismo que você promove um aumento de resistência mecânica sem perda de tenacidade. Mas você também pode ter a formação martensítica. A formação martensítica é obtida através de um tratamento térmico de têmpera e revenimento. Nesse tratamento térmico, é preciso que o aço tenha carbono para formar martensita. Aços que não têm carbono não temperam. E quanto maior é o teor de carbono, mais dura é a martensita. E você consegue obter martensitas relaxadas, ou seja, martensitas aliviadas, quando você faz o revenimento da martensita. Quanto mais alta a temperatura de revenimento, mais baixa a dureza do material, mais relaxado ele vai estar. Agora eu tenho que dizer para vocês o seguinte, que quando você tem alta resistência, a alta resistência mecânica, quando ela é obtida, por exemplo, através do teor de carbono,
você acaba tendo vários outros problemas. Então, é muito comum que, quando o pessoal já pede uma mais alta resistência, já queira um processo de fabricação um pouquinho melhor para você não depender tanto do teor de carbono para dar resistência mecânica para os aços. Tá? Então, eu posso ter aços com granulometria refinada e eu posso ter aços de estrutura martensítica para eu obter resistências mecânicas mais elevadas. Só que a estrutura refinada tem um limite que eu posso ter de estrutura ferrítica refinada. Eu não consigo atingir resistências mecânicas muito altas nas estruturas de martensita revenida. Eu já consigo resistências muito altas. E aí você vê tensão limite de escoamento que pode chegar aí a 240 kSI de tensão limite de escoamento. Então, realmente são formas que você obtém o material diferentes, através de composição química, através de tratamentos mecânicos a frio, como o encruamento, mas você também pode ter o refino de grão promovido por um tratamento termomecânico. E não pode esquecer, também se você fizer uma normalização em alguns aços laminados, você consegue também ter um refino de grão e consegue com isso também aumentar a tenacidade do material através de um tratamento térmico de normalização. Então, basicamente, se a gente pensar nos aços carbono e baixa liga, como eu tinha dito, o que caracteriza os aços carbono e baixa liga são exatamente essas velocidades que você vai ter que ter de resfriamento do material que vão promover tratamentos térmicos que vão conferir propriedades específicas. Então, eu trabalho muito com as curvas de transformação e eu trabalho muito com velocidades de resfriamento em relação aos aços de baixa liga. E com isso também a gente vai pensar mais lá na frente que quando eu vou soldar esses materiais, eu preciso entender através de que forma eles obtiveram a resistência mecânica no metal base, para eu saber exatamente o que eu tenho que fazer quando eu tiver que soldar esse material. Agora, eu coloquei os diferentes tipos de aço carbono e baixa liga num gráfico que mostra mais ou menos pela resistência mecânica de cada material aonde ele está enquadrado. E essa resistência mecânica ela está no eixo X. Então eu vou ter tensões limite de escoamento diferentes para diferentes tipos de material que tem a propriedade dada por diferentes tipos de elementos de ligas e processamentos térmicos, mecânicos e termomecânicos. E para a gente pensar também na coisa da seleção do material, eu coloquei também esses aços em relação às temperaturas de uso deles. E a gente pode ver que, por exemplo, um aço carbono comum, ele pode trabalhar aí numa faixa de temperatura de até uns 400 graus e ele tem aí uma resistência, uma tensão limite de escoamento entre 30 e 40 kSI. Se eu agora utilizar um material de granulometria refinada, eu consigo chegar com esse material até uns 60 kSI de escoamento. E ele também tem um limite de uso máximo aí uns 400 graus. Isso se o meu material ele for um material de grão refinado por tratamento térmico. Agora, se eu conseguir refinar muito grão, eu posso ter um material de estrutura ferrítica que chegue tranquilamente ali a uns 70, 80 kSI de tensão limite de escoamento. Mas como o grão é muito fino, eu também não posso botar esse material numa temperatura muito alta. Então tá lá, 300 e poucos graus é o máximo de temperatura que esse material pode trabalhar. Eu posso ter os aços temperados e revenidos de baixo carbono, que são aqueles tipo A517,
que ele vai aí tranquilamente até uns 100, 110 KSI de tensão limite de escoamento, e eu tenho aqueles que são os aços de tratamento térmico, 4140, 4340, esses aí já tem um carbono mais alto, eles conseguem atingir tensões limite de escoamento mais altas. Então eu chego tranquilamente a 130, mas eu posso chegar até uns 200, 250 KSI de tensão limite de escoamento. Tá? Esses aí eu também tenho que pensar o seguinte, que quanto mais baixa a temperatura de revenimento, mais alta é a resistência do material. Porém, se eu pego o material e eu vou dar a ele um tratamento térmico de têmpera com revenimento a 250 graus, se eu colocar ele acima de 250 graus, eu vou ficar causando um super revenimento no material e ele vai amaciar. Então, eu também tenho limites de uso de materiais em mais alta temperatura. Eu posso, para mais altas temperaturas, usar os cromo-molibdênio. Então, a gente vê que os aços cromo-molibdênio, eles estão posicionados aí, mas como os aços cromo-molibdênio, eles também têm transformação alotrópica, aquela transformação de fase que acontece de ter uma estrutura ferrítica para uma estrutura austenítica, eu também não posso trabalhar com esse material em temperaturas muito acima de 600 graus, porque eles estão próximos da temperatura de transformação. Então, eu uso os cromo-molibdênio para temperaturas acima de 400, mas eu também não posso ultrapassar muito as temperaturas aí de 600, 600 e poucos graus. Se realmente eu precisar de um material que vai trabalhar numa temperatura mais alta, o material não pode ter a transformação alotrópica. Então, eu tenho que usar os aços de alta liga, não serve mais os aços de baixa liga. Tá? São aqueles de alta liga, são aqueles que eu mudei no diagrama de equilíbrio e eu eliminei aquela transformação alotrópica. Então, são materiais que solidificam muitas vezes numa estrutura austenítica e conseguem ficar até a temperatura ambiente na estrutura austenítica, ou até temperaturas abaixo de zero, sub-zero, ou até temperaturas criogênicas, sempre com estruturas apenas austeníticas, e são justamente esses que eu posso usar em temperaturas muito baixas. Então, eu tenho que entender também que entre os aços baixa liga eu tenho uma determinada versão que é um pouquinho mais resistente à corrosão, que são os aços patináveis, aqueles que têm 1% de cromo ou eles têm 0,5% de cobre, e eles servem para ter uma baixa taxa de corrosão em ambientes atmosféricos. Não serve muito para você colocar em tubulações. Podem ser utilizados também em linhas de lastro, em tanques, quando você não quer pintar o material. Então você pode usar esses que têm o 0,5% de cobre, é um aço Cortem, por exemplo, e o 1% de cromo é um aço Mariloi, por exemplo. Então esses são os aços de baixa liga, que eu não tenho uma resistência à corrosão muito alta, por quê? Porque eu não coloco tanto cromo a ponto de passivar o material, mas que eu posso ter propriedades mecânicas de resistência e de tenacidade as mais variadas, e eu posso usar em diferentes faixas de temperatura. Tá bom? Entre os aços de alta liga, eu tenho, por exemplo, os aços inoxidáveis. E os aços inoxidáveis, justamente porque eu estou mexendo com os diagramas de equilíbrio, eu posso ter aços de estrutura ferrítica, ferrita delta, eu posso ter aços de estrutura austenítica, na temperatura ambiente, ou mesmo em temperaturas criogênicas, eu posso ter aços de estrutura martensítica. Os aços de estrutura martensítica, eles necessariamente têm que vir da austenita, então eu tenho que ter a transformação alotrópica. Mas justamente porque eu coloco tanto elemento de liga, a curva TTT dele praticamente nem importa, porque eu nem preciso que tenha uma velocidade de resfriamento alta para formar uma estrutura martensítica.
tem tanto cromo, mas tanto cromo, que mesmo num resfriamento ao ar, os ácidos inoxidáveis martensíticos, eles formam a martensita, né? Cuidado, né? Mas tem que dar uma pensada nos tratamentos térmicos. Mas sim, é aquela coisa da influência da quantidade de elemento de liga na estabilidade do material. Óbvio que estruturas martensíticas não são estruturas estáveis, mas elas podem se formar mesmo com velocidades de resfriamento mais lentas. Enquanto que nos ácidos que são temperados e revenidos de baixa liga, eu tenho que dar uns resfriamentos rápidos para eu obter as estruturas martensíticas. Tá? Além disso, os ácidos inoxidáveis, eu tenho os ácidos duplex. Eles têm estrutura austeno-ferrítica. Essa ferrita é a ferrita delta. E a gente tem uma estrutura bifásica, de preferência com 50% de cada fase. Então, e isso é dado através das estabilidades, através das composições químicas muito ricas. Eu tenho nos ácidos duplex 22 de cromo, 25 de cromo, 27 de cromo, fora a quantidade de níquel que eu coloco e também de nitrogênio nesse tipo de material. Além disso, nos ácidos de alta liga, eu tenho os ácidos endurecíveis por precipitações. Também trabalho com tratamentos térmicos, mas eu estou trabalhando muito mais com a estabilidade das fases e menos com as velocidades de resfriamento.